Há uma imagem que a mim me fez muita impressão, que foi uma colega médica muito nova a chorar copiosamente na saída de um espaço Covid, que tinha estado de urgência e que tinha atendido um doente, porque o processo da doença era assim, em que um doente que estava cheio de pressa porque queria ir ver um jogo de futebol, estava tão doente que passado meia hora tinha morrido. Chegava aqui ao computador e abria os internamentos para ver os meus doentes e estavam pintados de preto, tinham morrido. E essa ainda hoje, quando abro o computador e vejo o preto, me impressiona. Não me esqueço do número de doentes em decúbito ventral no nosso atual OL. Não consigo esquecer, eram pessoas conscientes que só viam 2 olhinhos, porque andávamos com máscaras, com óculos, com viseiras, etc., tudo com os nossos equipamentos de proteção, e as pessoas diziam-nos: estou muito mal, não estou enfermeira, estou muito mal. E era gerir e balancear entre o que dizia a ciência e o que dizia o medo das pessoas, não é? E isso foi, para mim, o grande desafio desta pandemia. Estávamos todos para o mesmo. Não houve ali nenhum momento em que nos sentíssemos completamente sozinhos. Fomos classificados de segunda linha, coisa que mudou num dia ou 2 dias. Imediatamente passámos a ser de primeira linha também. Acreditámos que nunca chegaria a Portugal. Depois, já no início de 2020, eis que vêm notícias perfeitamente aterradoras de Itália, e aí começámos a acreditar que se tratava não de uma epidemia, mas de uma pandemia à escala global. Nós, mundo, população, não estávamos preparados para enfrentar uma pandemia com esta expressão. Isso foi o aspecto que mais me surpreendeu. Temos muitos conhecimentos em termos científicos, muito conhecimento técnico, mas isso ainda assim não nos permitiu estarmos devidamente preparados. Sabíamos e discutíamos em diversos fóruns que inevitavelmente iríamos viver uma situação destas, mas também, se calhar, sempre pensando que ela nunca iria chegar. E, portanto, quando ela chegou, nós não estávamos preparados. Quando temos um histórico com doenças com este potencial pandémico, aquilo que nos surpreende é a rapidez com que elas se propagam. A experiência mostra-nos isso e ensina-nos isso, e é muito pertinente neste momento, 5 anos depois da pandemia da Covid, voltar a lembrar que a Covid não acabou, e o esquecimento ou a memória que nós temos do que vivemos entre 2020 e 2024 ou 2023 é o pior risco que nós podemos correr do ponto de vista da preparação de futuras doenças que possam ter uma expressão pandémica como esta teve. Fizemos um gabinete de crise imediatamente. O gabinete que, quando começámos a ver que isto era a sério, que foi quando tivemos as notícias de Espanha, logo a seguir a Itália veio Espanha, e aquilo foi muito rápido, tudo muito rápido. Não estávamos preparados porque não tínhamos passado a troika e tínhamos reduzido tudo o que era stocks e extras de stocks, extras de tudo isso estava reduzido ao mínimo, porque era essa a filosofia. A filosofia era, embora em segurança, ter o mínimo possível. O primeiro plano de contingência que nós fizemos sair
e que divulgámos nos 3 hospitais com reuniões magnas, nos 3 hospitais e publicação na intranet, foi no dia 11 de março de 2020, exatamente o mesmo dia em que recebemos o primeiro doente, que foi diretamente para a UDIP no Hospital Egas Muniz. Quando começa realmente os números a subir, não havia os testes em velocidade e com a rapidez que nós desejaríamos, e para sabermos se as pessoas eram ou não positivas, aquelas que tinham todos os critérios que estavam consignados na altura, ficariam cerca de 48 horas à espera do resultado e absolutamente confinadas, sem grandes condições. E foi uma das coisas que me marcou, é que logo nos primeiros tempos em que isso aconteceu, houve quase um motim nessa dita sala de isolamento, porque as pessoas sentiam-se, algumas delas, relativamente bem, ou seja, não havia grande necessidade de internamento, mas também não as podíamos deixar, segundo as normas da altura, sair para o exterior, e portanto houve quase um motim. Eu fui chamada enquanto diretora, tive que acalmar as pessoas, e era muito traumático, não só para as pessoas como para mim, pensar, então se isto não para, como é que vamos acolher estas pessoas e dar-lhes condições, já que o hospital continuava sem camas atribuídas, digamos, para estes doentes. Tenho particular e foco e lembrança e memória, por assim dizer, do primeiro doente que tivemos internado em cuidados intensivos no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Foi no dia 16 de março de 2020, e esse foi uma data marcante daquilo que viria a seguir. Eu penso que partilho a opinião de muitos colegas, de muitos enfermeiros. Estávamos perfeitamente aterrorizados com o facto de termos em mãos uma doença que na altura se sabia muito pouco. Era uma doença estranha, porque o que acontecia muitas vezes é que os doentes vinham com poucos sintomas, parecia que estava tudo a correr bem, e de repente entravam em insuficiência respiratória, tinham que ser ventilados do nada, num curto espaço de tempo, e nós não estávamos habituados a este tipo de evoluções. Eram insuficiências respiratórias com carência de altos débitos de oxigênio, em que os doentes tinham uma hipoxémia gravíssima e que umas vezes recuperavam, outras vezes chamada a morte silenciosa. Os doentes entravam bem, havia aqui uma desproporção entre a clínica, entre as manifestações e a gravidade da hipoxémia. Quase como que uma dispneia silenciosa e que culminava na morte. Os doentes que diziam que sim, estou com falta de ar, mas que eram capazes de ter 40 de PaO2, muito baixo, uma desproporção entre a clínica e depois os resultados laboratoriais. Muito provavelmente tem a ver com alguma reserva, enfim, que todos nós temos, de poder superar uma hipoxémia mais grave. O que é certo é que isso acontecia, e isso é um pouco, enfim, é uma característica da doença, e que nos fazia estar mais atentos do que se deveria estar, embora a gente estivesse sempre atentos, mas pudesse acontecer qualquer coisa que não era expectável. A nossa abordagem foi estudar o máximo possível sobre esta situação, de forma a facilitar os processos às pessoas. E facilitar os processos às pessoas significava perceber como é que o vírus se transmitia, não é? O que era o vírus, como é que o vírus se transmitia, que equipamento de proteção individual nós íamos sugerir para as pessoas, ou, enfim, propor que as pessoas utilizassem em contexto de prestação de cuidados. E, sobretudo, aqui havia muito o pesadelo das próprias pessoas se infectarem, obviamente porque estavam em contacto direto com um doente. E como nós não sabíamos muito sobre o vírus, reservávamos muitas vezes a fazer quase uma mímica daquilo que sabíamos de outros vírus respiratórios, mas sempre com o desafio
de não saber o que é que vinha a seguir. Será que é só isto? Será que nós podemos só dizer às pessoas para usarem, por exemplo, uma máscara P2 ou tem que ser uma máscara P3? E depois havia de facto uma dissonância, mesmo em relação ao equipamento de proteção individual, e às vezes essas dissonâncias de informação causavam pessoalmente a mim muita angústia, porque eu queria ter a certeza. Quando chegava aos serviços, eu dizia aquilo que melhor estava documentado à data, não é? Porque o vírus era muito recente, tudo foi muito recente, e de repente perceber que nós tínhamos de dizer aos colegas, não, vocês vestem isto com esta sequência, higienizam as mãos, põem assim, passam para portanto, organizar os circuitos, não é? E isso foi, do meu ponto de vista, talvez o grande desafio do PPCIR. O mais desafiante aqui na unidade, no centro hospitalar ou na unidade de saúde, foi lidar com as emoções dos profissionais, porque eles tinham muita vontade de trabalhar, queriam atender os doentes, mas também se sentiam preocupados por sua própria segurança e pela segurança das famílias. Portanto, eles nos ligavam em procura de saber como deviam actuar em caso de contato com os doentes, como deviam proteger-se, e estavam cheios de ansiedade. E nós tínhamos que lidar com essas emoções deles. A certa altura até havia momentos que não sabíamos se conseguíamos ultrapassar a situação. Porque todos os dias era uma coisa diferente. O medo, depois o conhecimento, e depois aquele conhecimento nunca era atual. O que era hoje não era amanhã, o tentar não passar isso para as pessoas que estavam cá, porque todos eles também tinham medo, era tudo muito desconhecido. Na hora agíamos, lembro-me perfeitamente que começávamos a agir com a limpeza, desde que o doente saía, era a brigada da limpeza atrás, a fazer desinfecção de todos os espaços, depois já não era preciso os espaços fazer esse passo, era preciso fazer outro. Foi momentos complicados. A primeira transferência de doentes, a ver a minha equipa com medo, sem saber como agir, sem saber se podia chegar perto dos doentes, e nós decidimos, gabinete, junto com 2 ou 3 enfermeiros da neurotrauma, decidimos ser nós a fazer a mudança dos doentes de um lado para o outro e mostrar que com as devidas precauções também estávamos protegidos, que não era assim também ainda tão mal como se dizia, não é? Foi complicado. Já tínhamos decidido no nosso plano que o Hospital de São Francisco Xavier seria o Hospital Covid, porque tem a urgência aqui, e seria o hospital, uma das primeiras coisas que fizemos foi esvaziar o hospital de doentes, este lado do hospital, não o outro manteve-se para a obstetrícia e a pediatria. Como não Covid. Este lado Covid, imediatamente começámos as obras necessárias para isolar grandes áreas de enfermaria, e com uma vantagem estrutural que tínhamos, que era, em todas as enfermarias temos quartos com 2 ou 3 doentes e porta para o corredor e janela. De repente, acho que nos conseguimos adaptar de uma maneira que eu próprio nunca acreditei, que foi transformar espaços normais em unidades de cuidados intensivos, ir buscar ventiladores em lugares inimagináveis, ir buscar máquinas de diálise. Portanto, conseguimos arranjar uma série de material imprescindível que noutra situação acho que seria impossível de contar, porque havia uma boa vontade de todas as organizações, da autarquia, das empresas, até de fornecimento de material, e depois comecei. Eu lembro-me que uma vez fui a Algés a uma loja, logo no início, e vi umas senhoras e disse: estamos a fazer umas máscaras de pano. E eu
Pensei, máscaras de pano, que estupidez, isto não serve para nada. E esse meu raciocínio ficou-me sempre, porque mais tarde essas máscaras de pano, botas de pano que faziam, eu ainda tenho guardadas algumas que aproveitavam material disposable do bloco, e faziam tudo isso. Depois, mais tarde, foi extremamente útil para nos resguardarmos e protegermos dos doentes. Tivemos que criar duas urgências dentro da urgência. Tivemos apoio de vários serviços, quer clínicos e não clínicos, e fizemos uma urgência na rua, literalmente na rua. Era pesado estar a trabalhar em cima do alcatrão, mas tivemos que pôr mãos à obra e organizarmos nesse sentido. As salas de reanimação, por exemplo, em 2 horas criámos novamente uma sala de reanimação, porque a que tínhamos já não chegava para todos os doentes, e pronto, e tivemos apoio de médicos, de enfermeiros de outros serviços, do Conselho de Administração. Acho que o Conselho de Administração teve um papel muito importante e já tinha passado por uma legionela. Eu deleguei muitíssimo nos diretores de serviço, nomeadamente aqui neste hospital, em que quando esvaziámos todos os doentes que estavam no serviço de cirurgia, ortopedia e medicina para os outros hospitais, fizemos uma coisa que foi fazer dos diretores de serviço que tinham ficado sem serviço, os responsáveis pelos respectivos serviços ficavam responsáveis pelos doentes cirúrgicos ou ortopédicos, com uma ala da enfermaria não Covid e com uma ala Covid também. Portanto, isso foi muito importante. E em relação à medicina, quem geriu todos os doentes médicos aqui do hospital com Covid foi, por um lado, o Dr. Kamal Mansinho, que eu pedi que viesse para São Francisco para estar connosco, e a professora Cândida Fonseca, que liderou toda a parte Covid e não Covid da medicina, conjuntamente com o Kamal Mansinho, que ficou, enfim, a figura principal aqui do ponto de vista científico, para a quem todos recorríamos. Ninguém tinha a certeza de nada, seguimos as recomendações da DGS, do PEPSI, da Organização Mundial de Saúde, e íamos adaptando o hospital às necessidades que iam surgindo, criar novos circuitos para os doentes Covid, circuitos para os profissionais, para também proteger os profissionais. Tínhamos que tratar os doentes, mas também proteger os profissionais da infecção. Colocámos ventilação para distração em muitos locais, criámos adufas para mudança de roupa, colocação de portas automáticas para isolamento de zonas onde estavam doentes Covid. Foi desafiante. Numa primeira fase, com todos os equipamentos que tínhamos, conseguir desenvolver pressões negativas nas salas, o que foi muito difícil. Tivemos que readaptar os equipamentos e mais tarde começar a instalar equipamentos novos associados a cada espaço, na tentativa de criar as condições básicas para sobreviver à situação. Acho que não estamos definitivamente preparados para estas coisas. Foi uma excelente lição. Acho que nos preparou melhor para futuros eventos deste género. Na resposta ao doente crítico, nós fomos crescendo e aumentando exponencialmente a nossa capacidade de resposta. Importa referir que nós mais que duplicamos a resposta ao doente crítico Covid-19, e esse facto naturalmente colocou o SLO no patamar cimeiro da resposta ao doente crítico. Uma das coisas que na altura toda a gente falava era da falta de camas, da falta de ventiladores, mas o problema que havia de facto era a falta de pessoas para trabalhar em cuidados intensivos.
E por isso o grande desafio foi formar essas pessoas, médicos e enfermeiros. E provavelmente, muitas vezes, muitos dos governos investiram muito em material e nós vemos fotografias de enfermarias imensas que estão, mas sem pessoas lá dentro, quando de facto o que faltava eram pessoas para trabalhar. E esse foi o grande desafio, foi organizar o trabalho com as pessoas que haviam e treinar algumas pessoas para vir trabalhar connosco, enfermeiros e médicos, e conseguimos fazer isso num curto espaço de tempo, não só dentro do hospital, mas também houve um programa da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos que se chama C19 Space, que em 6 semanas foi montado, com o apoio da Comissão Europeia, e conseguiu-se formar a nível europeu mais de 20 mil pessoas. E dentro deste hospital houve um médico, que era o Dr. Nuno Ferreira, que foi, digamos, o coordenador de toda a formação através desse programa, que formou muitos médicos e muitos enfermeiros e, portanto, contribuiu muito para que, eu não gosto da palavra sucesso, mas para que aquilo que a gente tivesse feito tenha corrido bem. Eu, como gestora dos cuidados intensivos, foi-me pedido 3 enfermeiras para irem para o São Francisco. Essas 3 colegas marcaram muito, porque não foi preciso eu escolher, elas ofereceram-se. Foram para São Francisco, foram abrir uma unidade de cuidados intensivos, foram chefiar equipas, ensinaram e ajudaram os colegas a adquirir competências dos vários serviços do Hospital de São Francisco para trabalhar nessa unidade de cuidados intensivos. E há um dia que me marcou muito, foi uma das enfermeiras, e que a urgência do São Francisco estava cheia de doentes, que acho que foi a tarde em que morreram mais doentes na urgência, em que ela andou de volta de doente em doente a ensinar os enfermeiros a colocar aparelhos de VNI, a prestar cuidados àqueles doentes todos, a tentar salvar pessoas, andou pelos doentes todos. Quando acabou a pandemia e regressou, foi diagnosticada com cancro de mama. Portanto, isso marcou muito a maneira como ela se entregou e o que é que lhe aconteceu a seguir, mas graças a Deus está bem. Neste momento já não trabalha cá, foi para os cuidados de saúde primários. Era quase um ambiente de catástrofe. Eu tenho pessoas aqui que vieram entrar num sítio que hoje chamamos sala de reserva. Na altura foi um bar transformado ou seja, deixou de existir o nosso bar, e onde muita gente ia almoçar lá fora, que é um sítio ainda bastante grande. Hoje, para lhe dar um exemplo, nunca mais voltou a ser bar e tem capacidade, e temos tido lá mais ou menos em média sempre 16 pessoas, e chegámos a ter 100 e muitas. Portanto, a sensação era quase de catástrofe, e a sensação de impotência, foi isso que eu ia dizer ao princípio, que marcou muito os médicos, que é: por onde é que eu começo, quem é que são os mais graves? Não vou dizer que não se chegava às vezes a uma ou outra maca e que efetivamente a pessoa já não tinha sinais de vida, mas que era impossível chegar a todos em tempo útil, e isso marcou esta geração de internistas mais novos. Para os psicólogos deste centro hospitalar, hoje o LS, foi um grande e enorme desafio, complexo, e sempre orientados pela vontade e pela necessidade que considerávamos essencial de cuidar dos nossos. Esse foi o nosso lema de intervenção na estruturação que foi feita. O Covid-19 era uma pandemia que iria pesar sobre os cuidados de saúde, e nesse sentido os psicólogos organizaram-se. Ainda não havia serviço de psicologia nessa altura, portanto nós organizámos para dar uma assistência 24 horas, durante todos os dias, a todos os profissionais de saúde do nosso centro hospitalar. A ideia era poder promover ações de autocuidado e de saúde psicológica em todos os profissionais, assente no modelo de acessibilidade. Completamente anónimo, isto é, as pessoas ligavam, não tinham que se identificar, não tinham que dizer exatamente o que faziam, mas tinham que de alguma forma, ou poderiam de alguma forma, ouvir e serem ouvidos no momento de total privacidade. Isso foi a nossa orientação para dar apoio a todos os, nesta fase muito urgente e emergente de cuidados de saúde psicológicos.
Nós tivemos numa primeira fase a grande preocupação de conseguir ter disponíveis os medicamentos necessários, nomeadamente cuidados intensivos, antissépticos, desinfetantes e também, principalmente, oxigênio, sendo que o oxigênio para nós foi uma grande preocupação na altura, de tal modo que uma colega nossa, 2 vezes por dia, verificava no local a existência dos cilindros disponíveis. Depois, numa segunda fase, houve uma grande disseminação de informação sobre os medicamentos, de tal modo que chegámos a ter uma lista de 100 medicamentos com possível efetividade contra o SARS-CoV-2 e, nessa altura, a sustentação em termos de evidência científica não era assim tão grande. Por isso, a nossa preocupação foi identificar e notificar reações adversas. Esta preocupação manteve-se depois do aparecimento das vacinas, uma vez que também estávamos a ter um tipo de vacinas que era novo, nomeadamente as vacinas de mRNA, e implementámos então um circuito de farmacovigilância enorme, tendo conseguido notificar mais do que 3.700 possíveis eventos adversos. Quando as vacinas surgiram, aquilo que posso dizer é que elas eram um bem precioso, de tal modo que a primeira entrega no nosso centro hospitalar foi feita com escolta policial, chegou no dia 28 de dezembro às 19h58, com 4 horas de atraso em relação àquilo que tinha sido previsto. A entrega foi-me feita diretamente a mim na presença do Conselho de Administração e no dia seguinte iniciámos imediatamente a preparação das vacinas. Tivemos a preocupação de rentabilizar ao máximo as vacinas que eram poucas e que estavam disponíveis e assim conseguimos, de um frasco que teoricamente devia dar para 5 pessoas, conseguir retirar doses que permitiram a vacinação de 6 pessoas. Eu estive nos cuidados de saúde primários e nós tivemos 3 grandes vertentes. Tivemos a monitorização das pessoas todas que tinham Covid, através de uma plataforma em que tínhamos que ligar diariamente para as pessoas e validar os sintomas e fazer os devidos encaminhamentos. Tivemos também com os serviços abertos em espaços próprios para ver as pessoas que tinham Covid. Mas o que impactou mais nos cuidados de saúde primários, no meu ponto de vista e comigo, foi a questão da vacinação. A vacinação foi um projeto a larga escala que trouxe muitos desafios. Nunca tínhamos vacinado em massa, com tempos e pessoas com metas estipuladas, em que tivemos que organizar toda uma outra forma de trabalhar e de organização da própria instituição. O desafio foi bastante interessante, teve que se trabalhar em conjunto com as autarquias e foi um desafio interessante. Tivemos momentos muito duros, tivemos momentos muito divertidos e foi o grande desafio. A nossa dinâmica, mesmo em termos de serviço, alterou-se de um dia para o outro. Portanto, todas as atividades agendadas foram suspensas, fomos requisitados pela Diretora-Geral da Saúde para ficarmos só com o combate à pandemia. Portanto, todas as outras atividades, exceto as emergências em saúde pública. Portanto, todas as outras que estavam programadas tiveram de ser adiadas. Nomeadamente, uma que teve muita repercussão e que ainda está, são as juntas médicas de incapacidade, que entretanto saíram do âmbito da saúde pública. O pior de tudo foi o acompanhamento das pessoas através do telefone, quer dizer, eram chamadas que tínhamos que fazer diariamente, às vezes 50 chamadas por dia, sem vermos as pessoas, mas tentando fazer o acompanhamento das situações clínicas. Isso para nós foi uma mudança completa do nosso paradigma, que estávamos habituados a ver os utentes em consulta, portanto presencialmente, e muito raramente
através do telefone. E isso foi muito difícil. Pessoas que não conhecíamos, que não eram das nossas listas, e que mudámos completamente a forma de abordar as situações. De repente ficámos confinados, de repente deixámos de ver os doentes cara a cara como nós fazíamos antes e, portanto, tudo isto implicou, em termos profissionais e em termos, no meu caso, na direção, de reorganizar os serviços, de, enfim, organizar uma série de procedimentos e de fluxogramas para mudar completamente a nossa forma de atuar. Pronto. E por um lado tínhamos, de facto, a pressão e o nosso sentimento de apoiar e sabíamos que os profissionais de saúde é que tinham que ajudar a resolver este problema e apoiar os doentes, e depois também tínhamos que lidar um bocadinho com os medos dos profissionais, não é? Portanto, foi ali muito importante reorganizar e dar confiança aos profissionais. O mais desafiante de tudo mesmo foi a falta de material, a falta de tudo e ter que gerir no dia a dia a aquisição de material para fazer os testes. Isso foi desafiantíssimo. Pedíamos emprestados a outros hospitais, quando nós recebíamos, cedíamos alguma parte, portanto, houve uma enorme colaboração entre todos os hospitais e entre o laboratório e o Conselho de Administração. Portanto, diariamente estávamos em contacto para saber quem é que tinha material para se poder comprar. Material e testes, portanto, desde as pipetas, aos plásticos, ao próprio equipamento, aos próprios testes que faziam, aos próprios kits que faziam os testes. Isso foi super desafiante. Era diariamente, parecia que estávamos na Bolsa de Valores. Foi um desafio de quase multiplicação de recursos numa altura em que também tínhamos bastante falta de materiais variados, nomeadamente equipamento de proteção individual. Foi das alturas mais angustiantes, não é? Quando tivemos que gerir as dificuldades na altura de falta de material, de necessidade de alocação dos doentes, falta de espaços, mas acima de tudo, depois, no fim, acabamos por ter não só a colaboração de todos, como uma solidariedade institucional muito notável, não é? Que, no fundo, acabou por permitir que muitas coisas se desenvolvessem favoravelmente, porque estávamos, no fundo, a trabalhar todos para o mesmo objetivo, não é? Isso foi muito importante. Eu, embora estivesse nos bastidores, para mim era uma preocupação permanente ter recursos humanos, primeiro, sobretudo médicos, para poder ver tantos doentes que nos entravam pelo hospital adentro e que nos colocávamos em todos os sítios. E isso, apesar de tudo, foi conseguido. Tivemos algumas reuniões com o coletivo clínico. Todas as pessoas de alguma maneira percebiam quanto grave era a situação e quanto necessária era a sua participação e colaboração, e viram-se doentes de oftalmologia, de otorrino, ver doentes da medicina e da ortopedia e de especialidades cirúrgicas, que era um bocadinho impensável, enfim, isso acontecer, mas aconteceu, efetivamente. Era sobretudo recurso, para além da vaga que nós estávamos a passar, mas a minha grande preocupação era ter médicos e gente que pudesse ver esses doentes. Esses doentes não poderiam morrer por falta de atendimento. E essa era a grande preocupação, não só os médicos, não só os clínicos que estavam nos internamentos, como as urgências, enfim, foi todo um movimento, um tsunami terrível que, felizmente, as coisas correram mais ou menos bem dentro da desgraça total. De repente estava tudo muito bem, parecia que estava tudo a andar normalmente e aparecia um surto num dos outros hospitais ditos limpos e era preciso, de repente, transferir para aqui, para São Francisco, os doentes infectados. E às vezes eram 10, 20, 30 e era o pânico. Vivemos aqui durante um ano, praticamente manhã à noite, todos os dias, sem mais nada. Também não havia mais nada para fazer, porque as pessoas estavam confinadas em casa, não é? Mas, de qualquer maneira, foi uma fase muito difícil pelo desconhecido,
pela sobrecarga de trabalho, pela modificação dos nossos hábitos de trabalho e das equipas, em que todos colaboraram. E penso que chegámos a ter 340 doentes Covid internados. Nessa altura, que foi em 2021, não foi em 2020, nessa altura tivemos doentes Covid nos 3 hospitais, porque não havia modo, enfim, foi uma explosão que houve a nível nacional, aliás acompanhado pela mortalidade, que foi outra coisa que me preocupou muito, nomeadamente a mim, que foi a segurança de não haver troca de cadáveres, por exemplo, uma vez que não eram, não se podia fazer velórios com a família caixão aberto, não se podia fazer, portanto isso foi uma enorme preocupação, que não houvesse trocas, que não houvesse problemas, e enfim, isso também foi uma preocupação porque de facto a mortalidade foi grande e tivemos que alugar contentores frigoríficos para ter os nossos que faleciam, os nossos doentes que faleciam, porque também as cremações não davam andamento, enfim, foi um período negro, mas que eu penso que com a união de toda a gente, e isso é que é uma grande diferença, com a união de toda a gente em volta de um objetivo comum, que era tratar toda a gente e não nos infectarmos mais, isso foi conseguido. E há uma coisa que pouca gente sabe, que nós somos o segundo centro hospitalar a nível nacional, sendo nós o mais pequeno, fomos o segundo em número de doentes críticos Covid tratados. E isso foi graças ao enorme esforço de todos. O mais desafiante foi conseguir manter uma equipa motivada, conseguir mas isso eu acho que aconteceu no centro hospitalar, portanto acho que, embora tenha sido um tempo de grande stress, um tempo de grande preocupação, efetivamente eu acho que todos os profissionais trabalharam em conjunto e o interesse comum levou a que fosse possível dar a resposta que eu penso que foi bastante positiva. Tínhamos equipas multidisciplinares que se deslocavam às chamadas equipas mistas, que se deslocavam às ERPs, com a Segurança Social, Proteção Civil, e que avaliávamos as condições e em situações de surto também para ajudar a delimitar áreas e circuitos para positivos, para negativos. Há lares que, apesar de terem as condições, não têm depois, em termos de profissionais, não têm as devidas precauções, cuidados com os idosos, e o contrário também acontece. Lares que não têm essas condições estruturais, que são lares adaptados, mas que, do ponto de vista humano, do ponto de vista profissional, por vezes são melhor dotados que os outros. Foi muito desafiante de uma semana para a outra, portanto, quando surgiram as primeiras vacinas, termos de oferecer à população uma vacinação massificada, à qual foi também pela primeira vez que isso aconteceu. Houve dias em que era dia inteiro, 12 horas a vacinar, e tivemos alturas em que chegámos a ter 3.000 e muitas pessoas, quase 4.000 pessoas, para vacinar, com filas imensas no pavilhão, e tivemos na altura uma pessoa de etnia cigana que se virou para mim e me disse: olha, senhora enfermeira, eu aceito ser vacinado, mas se eu morrer, eu venho cá e mato-a. Havia muitos cuidados complexos, muitos doentes de cuidados intensivos, muitos doentes com necessidades ventilatórias graves, e isso foi um grande desafio. O que é que encontramos? Encontramos profissionais muito motivados,
muito motivados para nos ajudarem, a quem tinha a área da gestão, a organizar-se e a conseguir encontrarmos as melhores respostas. Sabemos que roubámos muito tempo de descanso às pessoas, aos profissionais, roubámos-lhes muito tempo às suas famílias, aos seus filhos, mas pensamos que é com eles que nós contamos no dia-a-dia para dar a resposta assistencial aos doentes que nos procuram, e foi com eles que contámos para responder à pandemia e encontramos a resposta. Eles deram-nos a resposta. Foi o maior desafio profissional da nossa vida. Quando falamos disso, todos temos essa noção. O que foi mais desafiante foi querermos dar resposta e as coisas quase acontecerem sem termos tempo para as planearmos. Foi unirmos como equipa e como profissionais e estarmos todos com o mesmo espírito, que era sobretudo um espírito de missão. Foi tentar convencer as pessoas a superar o medo. A hora da sopa. Posso dizer que a hora da sopa era assim reconfortante, além de ser quentinha, que eu agora não consigo dizer, porque não vou dizer nomes porque não me recordo, mas sei que foi por intermédio do voluntariado e de uma psicóloga em especial, que à hora do almoço e à hora de jantar havia um restaurante que nos fazia sopa. Portanto, as pessoas saíam de lá dentro equipadas, cheias de marcas na cara, etc., cheias de sede, mas era reconfortante ter ali uma sopinha quentinha. Depois, outra coisa que tentámos sempre fazer e que também acho que era importante, porque estávamos sozinhos, portanto só nos tínhamos a nós, o grupo que aqui estava a trabalhar, foi um bolo, que era o dia de aniversário de cada um. Portanto, em toda a pandemia, no dia de aniversário, não podíamos dar abraços, não podíamos dar beijinhos, não podíamos dar, as pessoas não estavam em família como antigamente, não é? Não nos podíamos juntar, e este bolo de aniversário aqui também eu acho que foi importante para todos. Tenho imagens, por exemplo, do primeiro senhor que recebi na unidade de cuidados intensivos para ventilar. Tenho uma imagem que me deixa ainda a refletir muito, de uma filha que tinha perdido o pai, e isto numa altura, no início da pandemia, em que ainda havia muito desconhecimento e em que não era permitido às famílias despedirem-se dos seus entes queridos, e não era permitido irem ver o corpo. E o sofrimento de uma filha que tinha acabado de perder o pai e que queria tão somente vê-lo e despedir-se dele, e nós não o podermos fazer, deixou-me uma marca muito grande. O não permitir um luto habitual, normal, deixou-me muito perturbada. O hospital vazio. Para mim, o hospital é um local de acolhimento, não é? É um local onde nós servimos os outros, e eu chegava à urgência e via doentes por todo o lado, não é? Ou seja, nós não tínhamos espaço para respirar, havia doentes, enfim, lembrando daquele bar, é uma imagem assustadora. E depois eu chegava a um corredor e não via ninguém, nós não conseguíamos quase conversar com ninguém, porque estávamos todos tão absorvidos para tratar os doentes, para pensar nas melhores alternativas. Eu lembro-me que saí daqui uma vez à meia-noite com a nossa farmacêutica na altura, e olhámos uma para a outra e nós tínhamos 1 litro de solução alcoólica, portanto no armazém da farmácia, e quando nós consumíamos, não é, por dia, centenas de litros de solução alcoólica.
Portanto, a imagem é do vazio, o vazio, o hospital vazio, percebe? Era cheio de gente, mas vazio. Os olhares das pessoas, quando não estavam elegíveis para a vacina, porque aquilo tinha que ser por faixa etária, houve uma fase em que assim era, que apelavam a que rapidamente houvesse vacinas para a sua faixa etária. Portanto, o irem ter connosco e quererem ser vacinados, e o olhar de ainda não é a minha vez. E a quantidade de pessoas que se encontraram connosco para serem vacinados, isto fica na memória. O que nos marcou foi estarmos a lidar e a viver um desconhecido, não saber como lidar com as situações, não é? Aprender todos os dias uma coisa nova, mas o que de facto me marcou foi um dia termos cerca de 60 cadáveres e não saber o que fazer, termos que ligar ao Conselho de Administração, pedir ajuda, a saber onde é que nós iríamos colocar tanto cadáver que foram colocados no parque de estacionamento. Essa parte foi muito marcante para nós. Não é impossível esquecer essa situação. A impotência que nós temos da solução, de ajudar, de conseguirmos ter pessoas e vermos que as pessoas, o esforço sobre-humano que as pessoas fizeram para estar dentro daquelas adufas, que até que irem para lá, aquilo foi horrível. E nós de fora, sem podermos entrar, ajudarmos cá do lado de fora tudo o que podemos, para que nada faltasse, mas foi horrível. E foi os contentores dos mortos. Para mim foi o que mais me chocou. Foi ver os contentores cá fora e ter que meter cadáveres dentro de um contentor. Uma das partes também que me marcou bastante foi o facto dos funcionários da Casa Mortuária nunca colocarem um corpo no chão, era contra a vontade deles. Além da quantidade de cadáveres que existiam, eles fizeram questão de nunca colocar no chão. Isso só demonstrou que havia um ato de humanidade e de profissionalismo e de respeito pelo corpo que estava ali na Casa Mortuária. Houve colegas que passaram por situações de grande trauma, pessoas que ajudaram outras, sobretudo os mais jovens. Senti isso. As pessoas um bocadinho menos experientes, ainda com grande vontade, um grande espírito de missão de promover a vida, de repente estavam a ajudar à morte, não é? E a ajudar à morte naquilo que é possível de ajudar, a pacificação de quem fica e quem perde, não é? E o deixar ir, obviamente, da forma mais confortável quem vai quem morre. E dessa forma, quer dizer, temos relatos de pessoas que viveram situações muito traumáticas e, sobretudo, às vezes, quando nas grandes picos da afluência, não conseguia chegar a toda a gente. Enquanto internistas estamos habituados a que mais ou menos a urgência caia toda em cima dos ombros da medicina interna, e foi muito gratificante ver internos e até assistentes de todas as especialidades, nomeadamente de dermatologia, a virem para o banco e a fazerem a sua prestação aqui sem pôr em questões e sem referirem as coisas habituais. Os doentes são médicos, não são nossos, eu não sei bem resolver isto, porque havia colaboração entre todos, nunca estavam sozinhos, mas efetivamente foi uma sensação muito boa termos realmente a ajuda dessas pessoas, desses médicos todos, novos e menos novos, mas que foram muito importantes, e nós não nos sentimos completamente sozinhos. A disponibilidade e a capacidade de adaptação que todos nós tivemos para, em conjunto, dar resposta a uma solicitação crescente que rompeu a nossa capacidade de resposta, foi surpreendente. La vacinación fue marcante porque en aquella altura teníamos unas cifras de COVID en los profesionales y a nivel Portugal muy altas, y ver cómo se consiguió entre todos, juntar los esfuerzos de todos, desde el Consejo de Administración
até o profissional, qualquer profissional, se envolvió de una forma, se convenció de la vacinación y esa sinergia consiguió que nos consiguiésemos vacinar, hacer 4.000 vacinas en 3 días. Y eso fue marcante, ¿no? Conseguir eso. Y ver que los profesionales, y después ver la curva de doença, cómo se quebró, fue impresionante. Devíamos ter aprendido mais, mas de qualquer maneira aprendemos que a capacidade de resiliência e a unidade que sentida e que nos obrigou a própria resposta à pandemia, essa resiliência e essa capacidade de resposta é intrínseca a nós portugueses em particular e ao mundo em geral. De qualquer maneira, aprendemos também que somos vulneráveis e aprendemos também que temos que estar preparados para uma futura pandemia. Não sabemos se é este ano, se é daqui a 5, 10, 20 ou 50 anos, mas que ela vai naturalmente ocorrer. Aprendemos muito com o Covid, em termos de infecção, em termos de preparação para uma eventual outra pandemia, que seguramente acontecerá algures no tempo e saberemos mais. Estarmos disponíveis como estamos sempre, não é? E partilhar o nosso trabalho. Tivemos ajuda de várias áreas, desde as Forças Armadas à Câmara Municipal, que disponibilizou profissionais da área da saúde para realizar inquéritos. Houve uma altura que tínhamos mais de 1000 casos por dia, portanto era impensável sequer fazer um telefonema, quanto mais essa quantidade. E portanto essa partilha e essa colaboração com todos que faz parte da saúde pública, mas que se intensificou ainda mais nesta fase de pandemia. Isto é como os sismos. Eu penso muito nisso porque ainda agora houve não é? Há coisa de 3 dias e, como diz o meu filho, o sismo vamos ter, está absolutamente certo, não sabemos é quando. E o Bill Gates também diz que a pandemia vamos ter, vai ser as próximas guerras efetivamente importantes para a humanidade, vai ser uma guerra que tem a ver com estas infecções emergentes que não vamos ter resposta imediata e vai ser um desafio enorme, não só, enfim, para o género humano e para a classe médica em particular, que vai estar na linha da frente. Portanto, sinceramente não sei como é que se há de fazer a prevenção, porque faz-me lembrar um bocadinho os aviões, não é? A gente ouve as senhoras a dizer, se houver isto ou aquilo, ponham o colete, baixem a máscara de oxigênio, nos sismos ponham-se debaixo de uma mesa, vá para uma ombreira da porta, mas efetivamente quando a coisa é grave, por muita prevenção que haja, não é? É muito difícil acolher as pessoas e dar-lhes um tratamento contínuo. E no fundo é, como diz o outro, rezem para que não aconteça, não é? É um bocadinho assim, porque vai ser imprevisível. Não tenho conselhos, não sei como é que se há de precaver. Obviamente que nós temos o dever de manter a calma e de estar na linha da frente. Quando olhamos para a realidade, parece que já foi há um tempo enorme e que não aprendemos, mas ficam lições. Para mim, fica a lição de que tenho que tratar os enfermeiros com muito respeito e com muita consideração. Fica a lição de que o mundo pode passar por outras coisas do género. Fica a lição de que muitas vezes
fazemos aquilo que conseguimos fazer e temos que aceitar essa perspectiva. Não faremos da melhor maneira, mas fazemos como sabemos, com os conhecimentos que temos, e também fica a lição de que a união faz a força. E se remarmos todos para o mesmo lado, conseguimos fazer grandes coisas. Há coisas que já se esqueceram. Uma coisa que eu vejo com alguma frequência é que hoje em dia vê-se com muita frequência doentes que vêm ao hospital, constipados, com sintomas respiratórios, e para eles isto é só uma constipação ou é a minha sinusite, e muitas vezes são doentes que têm Covid, gripe A e outras infecções virais que são bastante contagiosas e já não põem a máscara. E muitas vezes somos nós, quando o doente entra, doutor, eu estou um bocadinho constipado, e eu disse, mas você veio para aqui, esteve 1 hora ou meia hora na sala de espera, onde está cheio de doentes, e não traz uma máscara. Doutor, mas isto é uma constipação. Portanto, os doentes não aprenderam que não há simples constipações, ou seja, sintomas respiratórios agudos tanto podem ser um vírus muito benigno, como podem ser um Covid, que hoje em dia também é muito benigno, como podem ser estes vírus que agora há, que agora estão a causar alguma morbilidade neste período de inverno. Portanto, a questão dos cuidados e da proteção está a ser esquecida muito rapidamente. Acima de tudo, eu acho que nós temos que ter muito mais organização, por um lado, e por outro lado, formação. Muito mais do que material, porque material sem pessoas que saibam trabalhar com ele não serve absolutamente para nada. E, portanto, tem que haver esta flexibilidade e a capacidade de formar. Portanto, em inglês é o upskilling e reskilling das pessoas rapidamente, para poder organizar o trabalho de forma a que se possa acolher de forma eficaz os doentes. Segundo aspecto que é muito importante, que eu acho que não sei se vamos aprender, porque isto é sendo recorrente para outras pandemias, é não irmos atrás de coisas que não têm sentido, nomeadamente terapêuticas. Aquilo que faz de facto a diferença em termos da sobrevivência dos doentes é a qualidade da terapêutica de suporte. E para termos uma noção muito simples, nós tínhamos a mesma doença, Covid-19, que nos países, por exemplo, os doentes ventilados em alguns países, como o nosso, a mortalidade andava na casa abaixo dos 30% ao dia 28, e tínhamos países onde a mortalidade dos doentes ventilados ao dia 28 era acima de 60%. A doença era a mesma, os doentes eram os mesmos, os grupos etários eram os mesmos. Portanto, o que fazia aqui a diferença é a qualidade da terapêutica de suporte, que tem que ver com o treino e formação das pessoas. A próxima pandemia não é quando é que ela... não é se ela vai acontecer, aliás, mas é quando vai acontecer. E a primeira mensagem é mesmo esta: nós não nos podemos esquecer do percurso que fizemos para responder a esta pandemia. Avaliar e pensar em algumas das nossas incapacidades e insuficiências, tendo em conta a pressão que as pandemias em geral colocam, e manter um nível de preparação e de operacionalidade, de núcleos de trabalho, de maneira a que, perante um novo evento inesperado, nós possamos, e com a magnitude da Covid-19 ou maior ainda, nós possamos responder com melhor eficiência. Isto é, aquilo que nós aprendemos da pandemia da Covid é que num próximo evento desta natureza vamos ter que ser capazes de dar resposta
ao evento que está a ocorrer, sem pôr em causa o acompanhamento de outras patologias e de outros doentes que igualmente necessitam de cuidados continuados e imediatos, se não mesmo emergentes, porque o que o sabor amargo que temos quando olhamos para trás é efetivamente que uma boa resposta a uma pandemia não pode ser feito à custa do prejuízo de um conjunto de outras pessoas que têm doenças igualmente graves e potencialmente mortais no curto prazo. Estou a pensar, por exemplo, em doentes oncológicos, em que o atraso e a menor atenção que não foi possível dar-lhes contribuiu para danos indiscutíveis nessas áreas e, portanto, prepararmos-nos para que na próxima pandemia nós consigamos fazer melhor e conciliar melhor prioridades simultâneas. Eu acreditei no início de que nós iríamos, enquanto humanidade, sair desta pandemia com uma forma de estar diferente, mais unificada, mais de entreajuda, que foi aquilo que se viveu durante, de facto, o período mais crítico. Mas hoje reconheço que não. Provavelmente, enquanto humanidade, estamos mais individualistas e gostava de tentar perceber o que é que nos conduziu nesse caminho e de que forma é que nós podemos voltar um bocadinho atrás e tentar tornar-nos melhores enquanto pessoas.